Olá a todos, meu nome é Giovana e eu vou ministrar hoje um minicurso História das Ideias Conservadoras, reflexões sobre o conservadorismo do século XIX e sobre o Brasil do tempo presente. Bom, como eu indiquei, meu nome é Giovana Eloá Mantovani Musa, eu sou mestranda em História Política pela Universidade Estadual de Maringá, que é localizada, na região norte do estado do Paraná. Eu trabalho com o professor Luiz Felipe Viel Moreira, um dos grandes especialistas em História da América Latina lá na UEM. Sou bolsista também pela CAPES, no programa de pós-graduação. A minha pesquisa de mestrado, ela está originalmente dedicada a abordar o período da história colombiana conhecido como La Regeneración. É um período, que é tradicionalmente categorizado pela historiografia por ter sido guiado pela filosofia conservadora, E partindo dessa base teórica que estou construindo na pós-graduação, resolvi ministrar esse minicurso, que a proposta principal da minha fala será justamente em convergir, aproximar a temática da minha pesquisa, que é o estudo do conservadorismo lá no século XIX na Colômbia, e tentar compreender essa ressignificação que o conservadorismo vai receber nas últimas décadas. Um termo que vai ser ressignificado de tal forma que ele vai ser usado para categorizar posturas autoritárias, posturas reacionárias dos últimos governantes latino-americanos que foram recentemente eleitos. É claro que toda essa proposta tem como intuito refletir sobre como os conceitos se modificam. Essa mudança mais visível no termo do conservadorismo na América Latina e que vai ser responsável por substituir o aspecto filosófico do conservadorismo por um cunho mais reacionário, autoritário. O indivíduo conservador ele passa a englobar tudo que tem de ruim numa sociedade. Um indivíduo muitas vezes misógino, homofóbico, racista, antidemocrático, um indivíduo contrário, muitas vezes, aos direitos humanos. Então, perceber essa mudança, essa ressignificação do conservadorismo, vai ser a principal proposta do minicurso. É claro que o trabalho, ele acaba englobando, dando umas pinceladas na história dos conceitos, um dos maiores representantes foi o Reinhard Koselleck, naquele grande livro Futuro Passado, e claro, no próprio campo da história das ideias, muito teorizado pelo Quentin Skinner. Pessoal, muito do que eu vou abordar, textos que eu vou citar, eu vou indicar no final do minicurso um arquivo externo, contendo essa bibliografia citada no decorrer da apresentação, tudo bem? Então, para realizar toda essa abordagem, para problematizar essa ressignificação do conservadorismo, eu vou partir da regeneração lá na Colômbia para compreender como se estruturava o pensamento conservador em sua matriz clássica aqui na América Latina no século XIX, como as ideias do Edmund Burke se espelharam aqui na América Latina. E claro, vamos também trazer o nosso contexto brasileiro, como as últimas eleições, essa grande polarização política que está ocorrendo no Brasil, vai ser crucial para acentuar essa ressignificação do conceito. É claro que nós vamos tentar dar uma imersão numa história comparada, naqueles moldes do Mark Bloch. Mas isso tudo é fundamental para que a gente possa nos referir a uma história dos conservadorismos, uma história que aborda no plural. Porque
Isso é fundamental para percebermos as transformações nos conceitos, como os termos, os significados se modificam no decorrer da história para atender novas conjunturas. E é claro, toda essa reflexão, ela está também muito imersa na história do tempo presente, porque afinal, como um conceito histórico, que é o conservadorismo formulado lá nos séculos 18, 19, ainda possui muitas implicâncias, muitas reverberações no mundo atual. Esse é o propósito da história do tempo presente, compreender como certos fenômenos, conceitos, fatos ainda possuem resultados na atualidade. E claro que um dos grandes teóricos da história do tempo presente é o François Dolcer. Grandes artigos, grandes palestras, grandes livros que buscam tratar, teorizar a história do tempo presente. Bom, então, na cronologia da história política colombiana, a regeneração ela correspondeu a um conjunto de governos conservadores, categorizados como conservadores, que prevaleceram nas décadas finais do século XIX. Foram mais ou menos de 1886 até 1903, mais ou menos, quando ocorre a Guerra dos 1000 Dias. Os presidentes eleitos naquele contexto foram principalmente intelectuais gramáticos, ou seja, muitos presidentes eles possuíam uma formação intelectual, muitos se formaram na Europa ou na própria Colômbia, E um dos grandes destaques foi o Rafael Núñez e o Miguel Antônio Caro. Os dois foram grandes representantes do pensamento conservador na Colômbia daquele contexto. E essa formação intelectual, formação em letras, permitiu que eles tivessem contato com os ideais da filosofia conservadora europeia, de Edmund Burke. É claro que o significado do termo La Regeneración é muito antigo, E ele tem um grande simbolismo religioso que remete a tempos muito antigos, Mas é claro que a definição mais influente no Ocidente ela é proveniente da tradição cristã, justamente pela grande influência do cristianismo no mundo ocidental, A regeneração batismal, ela equivale a um novo nascimento. É uma passagem, quando o homem que está espiritualmente morto no pecado, ele renasce para uma nova vida e ele consegue adquirir uma participação no reino celeste, O próprio São Paulo, ele considerou o batismo como uma regeneração, uma renovação do Espírito Santo. E esse significado que o conservadorismo vai se apropriar é muito antigo, Esse intuito de regenerar, de buscar manter as coisas diante das rupturas abruptas, ou seja, uma postura com um comedimento, um ceticismo, ou seja, será que mudanças muito rápidas, que desconsiderem a tradição histórica, serão de fato convenientes? Tudo isso remete a uma tradição religiosa, provém lá do cristianismo. E é claro que todo esse significado religioso ele vai prevalecer ao longo de grande parte da história ocidental. No século XV, por exemplo, esse significado da regeneração batismal, da importância de se regenerar, de se livrar do que é ruim e se renascer para uma nova vida, tendo como base a sua experiência histórica, ela ainda vai se conservar. Por exemplo, em 1499, o Vocabulário Eclesiástico foi um livro muito influente naquele momento nos meios eclesiásticos, publicado pelo Rodrigo Fernandes de Santaella. Ele representa essa permanência do significado de regenerar naquele contexto, E um significado que ele vai se prolongar, inclusive no século XXI, sem grandes mudanças, E é claro que na própria tradição cristã, o termo regenerar, ele não vai se resumir unicamente ao indivíduo. O indivíduo que abandona
o seu pecado e se lança ao reino celeste através do batismo, né? Através do abandono do que é ruim. Toda essa restauração da humanidade estava também muito presente nos ideais da regeneração. Então, a restauração da humanidade também era uma pauta muito importante que estava inerente nesse contexto. Mas é claro que o seu cunho religioso, o seu cunho cristão, que vinha de tempos remotos, ele vai ser substituído, lá no século XVIII, por um caráter mais profano, né? Quando está ocorrendo os movimentos iluministas, de separação dos assuntos espirituais com os assuntos mais terrenos, né? É claro que as grandes revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX trariam ao termo regeneração um cunho mais político. Esse conceito ele vai ser englobado pela modernidade política, né? A regeneração ela passa a corresponder, pode-se dizer assim, ao nascimento de um novo corpo político que estava muito ferido. Ferido pelo quê? Pelas grandes revoluções políticas, revoluções liberais, lá do final do século XVIII. Então, a regeneração, de certa forma, ela será um termo muito útil ao pensamento contra-revolucionário, porque ela preferia as vias constitucionais como estratégia de reforma, ou seja, eles repudiavam os regeneradores e os conservadores, que vão se apropriar desse conceito, repudiavam as revoltas armadas, as rupturas violentas, né? Como havia acontecido na França no final do século XVIII. Ou seja, as vias constitucionais, as vias um pouco mais democráticas, elas seriam fundamentais. As rupturas abruptas, as rápidas mudanças que desconsideram a experiência histórica, elas vão englobar a base do pensamento conservador. Vão estar presentes na obra de Edmund Burke e vão fundamentar todo o movimento conservador no século XIX. O próprio Rafael Nunes, né, um dos grandes presidentes da regeneração colombiana, ele teve uma grande carreira política e também intelectual. Então, em grande parte dos seus escritos, ele teorizou sobre o significado do conservadorismo, o que significava regeneração naquele momento. E para ele, claro, da mesma forma que o organismo humano, ele conservava sua vida através do combate ao que havia de ruim, o que ameaçava a sua existência, a própria renovação acabava combatendo aqueles elementos ruins que comprometiam o corpo político. Então, uma simples mudança na atmosfera, para o Rafael Nunes, seria fundamental para curar uma enfermidade. Uma pequena mudança de posição, por exemplo, alivia as dores de uma fadiga. E muitas vezes, né, o esgotamento cerebral ele pode ser facilmente cessado através de uma mudança de assunto. Não precisa de uma necessidade de um repouso absoluto. Ou seja, através de toda essa reflexão que nasceu com um cunho religioso e vai adquirir um caráter político, chega-se à conclusão de que pequenas mudanças já seriam suficientes para melhorar a situação política dos países ocidentais, inclusive da Colômbia. A Colômbia foi um país que, desde sua independência no começo do século XIX, havia sido conduzida pelo pensamento liberal, um pensamento muito radical de rupturas com o passado colonial, não somente no plano político, mas também no plano cultural. Então, essa radicalidade, esse extremo federalismo que foi implantado na Colômbia, a extrema laicidade do Estado, havia desagradado muito a população, inclusive os políticos, justamente por romper, claro, com a tradição histórica,
mas por prejudicar a garantia da ordem, né? E é claro que a principal tentativa dos governos conservadores que foram implantados após a existência, né, dos governos liberais foi tentar restabelecer a ordem, né? Por isso que é a regeneração, regenerar a ordem, retomar o passado histórico e caminhar de forma comedida, com os pés no chão e não desconsiderar a tradição histórica. Sempre buscar ter como base o caminhar da Colômbia. Ou seja, o radicalismo não era o ideal, né? Isso, muitas revoltas haviam comprovado como o governo radical havia sido insuficiente naquele contexto. Para fundamentar os governos conservadores, a Igreja Católica ela foi uma das principais aliadas daqueles presidentes regeneradores, porque eles perceberam que o catolicismo, por ser um grande catalisador cultural da Colômbia, ele seria fundamental como uma ideologia da ordem. Então, aquela ruptura que os liberais haviam proposto com a Igreja Católica foi rompida, né? E o catolicismo foi retomado como religião oficial da Colômbia. Então, o Rafael Núñez, ele percebe a importância da Igreja Católica e como o povo colombiano era católico. E é claro, ele percebe que nada poderia ser feito para modificar e que tentar estabelecer uma liberdade religiosa extrema de cultos públicos, isso acabaria enfurecendo a população, gerando distúrbios e prejudicando a manutenção da ordem, o que geraria instabilidade política, econômica e social na Colômbia. Então, Núñez ele vai reatar a Aliança da Colômbia, né, com o Papado, em 1887. E ele rompe, né, com as medidas laicas que haviam sido adotadas por seus sucessores liberais. E toda a postura dos presidentes conservadores que comporam a regeneração estiveram fundamentados no ideal de uma modernização tradicionalista, isto é, modernizar, tendo como base a tradição histórica, e tudo isso fundamentado no pensamento conservador clássico. É claro que muitos pesquisadores, muitos historiadores, eles viram a regeneração como uma experiência política anômala, né? Totalmente distinta naquele contexto da América Latina, né? Por exemplo, muitas nações vizinhas estavam consolidando, sim, revoluções liberais nos finais do século XIX. Por exemplo, tivemos a Venezuela e o Equador, por exemplo, com o general liberal Eloy Alfaro. E para muitas pessoas, muitos pesquisadores contemporâneos nossos, eles consideravam a nação colombiana que ela estava nadando, né, numa corrente reacionária, que estava contestando as garantias, as liberdades individuais, que estava favorecendo a igreja, prejudicando o liberalismo, a democracia. Seriam governos autoritários e reacionários. Muito dessa perspectiva em relação ao conservadorismo do século XIX é muito influenciado pela nossa visão do conservadorismo nos séculos XX e XXI. Aí está o problema do anacronismo e a importância, né, dessas problematizações que olham o passado, né? É claro que essa historiografia ela possui um caráter muito liberal, muito maniqueísta e que acabam prejudicando um olhar mais preciso em relação às fontes e aquele contexto em si. Os conservadores da Colômbia apoiaram imensamente o crescimento econômico, isso está muito presente nas cartas, nos textos do Rafael Núñez e também do Miguel Antônio Caro, a importância das ferrovias,
do nascimento das indústrias, da inserção da Colômbia no mercado capitalista internacional através dos produtos primários, né, estimularam muito o conhecimento tecnológico, a abertura da Colômbia ao comércio internacional, porque, claro, um governo liberal que acabava não contemplando a indústria interna prejudicava muito quando ela tentava concorrer, né, com o mercado internacional. Então, essa tentativa de intervir na economia e buscar estimular o crescimento interno foi uma característica muito importante dos governos conservadores. Eles melhoraram muito as vias de transporte ferroviário, né, fluvial. É claro, modernizaram muito o exército, afinal a Colômbia até então estava em crescente instabilidade, poderia ser facilmente invadida por outros países. E claro, ampliaram a educação pública, favoreceram o fortalecimento de uma burocracia mais moderna, uma política um pouco mais ampla. E claro, eles acabaram rechaçando aquele pensamento mais laico e liberal e buscando conduzir a Colômbia para uma ordem que impedisse, né, invasões externas. Um dos grandes teóricos, né, dessa modernização tradicionalista que foi promovida pelos conservadores é o historiador Oscar Blanco Mejía. A sua dissertação de mestrado estará inclusive referenciada, né, na bibliografia, e é muito interessante ser consultada para compreender a regeneração enquanto uma modernização tradicionalista, né? E ela se fundamentava no quê? Um desenvolvimento lento e gradual, né? Ela era condizente com toda a filosofia conservadora, que não estava muito aberta a essas rupturas muito abruptas, né? Essas mudanças muito radicais na sociedade colombiana. E quando a gente vê toda essa experiência política da Colômbia, a gente acaba percebendo que o conservadorismo que foi pensado, que foi aplicado no século XIX, ele estava se opondo às mudanças que estavam sendo representadas pelo liberalismo naquele contexto, né? E aí que está o ceticismo, né? Uma postura muito cética diante dessas pautas revolucionárias dos liberais, né? Que justamente era o quê? Uma crítica que o Ocidente estava fazendo naquele contexto ao modo como o liberalismo laissez-faire estava caminhando no final do século XIX, né? E essa postura crítica diante do liberalismo, as falências desse liberalismo, vai ser incorporado na Colômbia por esses governantes, por esses grandes presidentes intelectuais da regeneração. A proposta, né, desses governos conservadores, ela estava vinculada a uma reação internacional do Ocidente contra os resultados econômicos, sociais e políticos da Revolução Industrial e do liberalismo. Então era todo um movimento de ideias, de posturas políticas que estavam indo contra as consequências do liberalismo no final do século XIX. Porque, por exemplo, essas pessoas tinham contato com o que estava acontecendo na Europa. E a Europa, da segunda metade do século XIX, ela estava muito atravessada por conflitos sociais, representados, né, pelas lutas operárias, a própria Comuna de Paris, e que acabavam por questionar os resultados dessa civilização industrial. Foram movimentos que acabaram contestando, né, a fé de que a liberdade era a chave para resolver todos os problemas humanos. E é claro que toda essa conjuntura de contestações, de movimentos, elas logo em seguida foram vistas pelos presidentes colombianos que não queriam que isso se reproduzisse na Colômbia.
Então era necessário que esse laissez-faire fosse questionado e que muitos intelectuais passassem a criticar o liberalismo, esse excesso de liberdade econômica, excesso de liberdade política, que acabava prejudicando a ordem, prejudicando o próprio crescimento interno e podendo gerar grandes tumultos e insurgências populares, né? Então, nesse contexto, né, que estava muito marcado por grandes lutas políticas, grandes guerras civis na própria Colômbia, essa possibilidade de grandes insurgências sociais por conta do liberalismo econômico, né, pela exploração das empresas, fez com que uma postura mais cética e mais protecionista fosse adotada pelos presidentes, né? Então era fundamental que esses novos presidentes da regeneração, eles se posicionassem a favor do desenvolvimento da produção local, a favor da economia interna, né? Por isso que a regeneração, ela não pode ser vista como um momento político anômalo, um contexto que estava desconectado do seu tempo e da cultura ocidental. Um governo reacionário, um governo autoritário que estava nadando contra o caminhar da história ocidental. A regeneração, na verdade, ela foi uma obra de grandes estadistas, grandes intelectuais que estavam muito atentos às transformações daquele momento que estavam ocorrendo na Europa. Foram pensadores que souberam compreender a tradição cristã, incorporar o significado de regeneração, abordar muitos pensadores europeus e convergir tudo isso para a realidade colombiana. E é claro, o conservadorismo não foi um fenômeno restrito à Colômbia naquele contexto. No México, por exemplo, a corrente conservadora teve presente no próprio Porfírio Dias, né? E até nos seus sucessores. Na Argentina, o Carlos Pellegrini. No Brasil, o Benjamin Constant e o Teixeira Mendes. No Chile, né, havia o Vincent Letelier. Mas é claro que em nenhum lugar do continente americano o conservadorismo não se manifestou de forma tão explícita como na Colômbia da regeneração, porque lá ele conseguiu unir o Estado e a Igreja, o amparo político com o amparo cultural, tudo isso protagonizando uma modernização tradicionalista que se respaldava no passado colombiano. É claro que toda a necessidade de conter os efeitos sociais daquela modernização liberal do capitalismo mostrou a importância da Igreja Católica para garantir a ordem, né, e ser uma importante aliada nos projetos políticos da classe dirigente colombiana. E claro, tendo como base toda essa experiência histórica da Colômbia, a gente consegue ver que o pensamento conservador do século XIX, ele esteve sim baseado num forte ceticismo que esteve muito presente nas ideias do Edmund Burke e via o liberalismo como algo muito prejudicial para o desenvolvimento da sociedade e da economia. Então, naquele momento, o liberalismo, a sua radicalidade, suas rupturas, eram as principais críticas, né, dos intelectuais conservadores. As rupturas abruptas, né, elas eram vistas como incompatíveis com os princípios de comedimento e de ceticismo do homem conservador. É claro que tudo isso nos faz perceber que não estava em voga a credibilidade do iluminismo científico e democrático, mas a aplicabilidade, né, do laissez-faire naquele contexto. E claro, os benefícios, né, do amparo político e econômico do Estado na sociedade. Os governos conservadores daquele momento, eles não perseguiam minorias, como eram os governos autoritários e extremistas do século XXI. Eram governos amparados em ideias filosóficas que defendiam a estabilidade, defendiam a democracia,
mas tudo tendo como base a experiência histórica. Eles evitavam a todo custo as rupturas antidemocráticas e tudo que era reacionário, tudo que queria voltar a uma era de ouro. Isso é errado para eles, né? O conservadorismo não era, portanto, uma filosofia retrógrada, contrária aos direitos sociais. Ela estava fundamentada em uma postura cética e não estava nada vinculada ao liberalismo. Algo muito distinto do que nós podemos ver no mundo atual, né? Especialmente no Brasil. Então, é evidente, né, que gradualmente essas ressignificações do conservadorismo, elas seriam cada vez mais visíveis na América Latina, no decorrer do século XX, e no Brasil, especialmente no alvorecer do século XXI. Muitos meios de comunicação, eles gostam de se referir aos últimos anos como um contexto de ascensão de uma onda conservadora, né? Ocorre uma certa banalização do termo, né? Uma banalização que alcança inclusive as universidades, né? As academias, tanto do Brasil quanto da América Latina, sendo muito conveniente citar o conservadorismo, o homem conservador, como um sinônimo de uma postura misógina, racista, intolerante. E claro, a própria banalização contribui para que o significado do termo se torne muito amplo e que ele perca seu cunho filosófico lá no século XVIII e XIX. O homem conservador, ele acaba se tornando um inimigo interno para o mundo ocidental. Ele representa o pensamento autoritário e antidemocrático, né? É uma categorização muito distinta daquela que existia no século XIX. Para pensar o homem conservador como um inimigo interno, um dos grandes textos, né, que nos ajudam a compreender essa perspectiva é do... Deixa eu me encontrar. Creio que é do Mbembe, né, e do Agamben. São dois sociólogos, né, antropólogos, que contribuem muito, né, para a percepção de como o Ocidente vai construindo inimigos internos, vai convergindo em determinadas camadas sociais, em categorias sociais, aquele indivíduo que é prejudicial, aquele indivíduo que justifica a instauração de um estado de sítio, um estado de exceção, um estado antidemocrático. Por exemplo, um parênteses, os terroristas, né, nos Estados Unidos, a partir do ataque de 11 de setembro, os muçulmanos foram muito vistos como inimigos internos que justificariam um estado de exceção, um estado de antidemocracia que legitimaria a morte, o controle da morte. Aí nós temos várias discussões em relação à necropolítica, né? A biopolítica, né, com Foucault, e várias imersões nesses campos teóricos, né? Mas o importante é compreender que ser conservador é ser uma pessoa extremamente preconceituosa, é uma postura muito pejorativa. Muitos, claro, se auto-intitulam assim justamente por seu caráter pejorativo, né? Por buscar, por mostrar como seria bom ser preconceituoso, ser misógino, ser racista, ser homofóbico. É claro que toda essa ressignificação, ela vai ser muito recente. Ela é algo que ocorre no final do século XX, que prevalece e se acentua agora no século XXI. Uma ressignificação, né, que é fundamental que a gente aborde para que nós possamos evitar um anacronismo, né? Uma abordagem do conservadorismo do século XIX com o olhar do conservadorismo do século XXI.
algo que inclusive eu tive que treinar, né, para não reproduzir na minha pesquisa, né. É claro que toda essa ressignificação, esse caráter pejorativo que o termo vai receber, ele teve como objetivo atender um novo contexto, né? Um tempo de revisionismos e contestação, que são próprios, né, da nossa época, que inclusive podem ameaçar o caráter científico, né, das pesquisas históricas. Eles permanecem inerentes, né, a essa ressignificação. E claro que posturas reacionárias, como nós temos visto cada vez com mais frequência no Brasil contemporâneo, eles permanecem vistos como conservadores, e é fundamental que nós percebamos essas diferenças, né? A própria gestão presidencial atual, ela permanece vista como conservadora, justamente por sua postura extremamente liberal, extremamente reacionária, e que é algo muito distinto do que a gente viu no século XIX e que estava prevalecendo na Colômbia, né, da regeneração. E claro, somente uma análise em perspectiva nos permite distinguir isso. A banalização do conservadorismo ela é muito comum no nosso vocabulário político brasileiro, latino-americano, e é fundamental que a gente problematize o termo, né? Tudo isso, claro, para evitar anacronismos, né? É claro que essa simplicidade, né? Essa facilidade de se usar essa ressignificação, ela está muito inserida num conflito, né? Um conflito de poderes que atinge, né, o Brasil contemporâneo, esteve muito presente nas últimas eleições presidenciais, em que a própria academia, né, ela usa esse termo para se posicionar contra as posturas reacionárias, as posturas muito extremistas de um inimigo interno nomeado conservador. É claro que os conceitos, eles estão em contínua mudança no decorrer da história. Seria muito ingênuo condenar essa ressignificação. Claro que esse não foi o objetivo da apresentação, não foi o propósito de todo esse trabalho, né? Uma reflexão que nós estamos fazendo. Mas é fundamental que a gente conheça a transformação do conceito e é fundamental para todo indivíduo que se propõe a estudar o conservadorismo, especialmente para evitar os anacronismos, né, e os pré-julgamentos quando estudamos sua matriz do século XVIII e XIX. É claro que a proposta, né, do minicurso é mostrar como esses significados são atribuídos conforme as conjunturas, conforme as novas demandas, né? E é claro que tem como objetivo, um pouco mais implícito, defender um emprego mais sensato, um emprego mais amparado na reflexão histórica do termo, né? É um conhecimento prévio que é muito fundamental para nós pesquisadores, para a mídia, para a população em geral, né? E é fundamental que a gente consiga transmitir essa reflexão para a população em geral, perceber que as mudanças nesse termo, que o conservadorismo do século XIX é muito distinto daquele que existe no século XXI. É claro que toda essa reflexão um pouco teórica, um pouco mais amparada nos fenômenos históricos, ela tem como amparo a compreensão de que os conceitos estão inevitavelmente mudando, né? Não é uma reação a essa ressignificação, mas a importância, né, das reflexões em relação a essa nova roupagem que o termo vai receber nas últimas décadas, né? Bom, uma nova face, né, do pensamento conservador teria surgido no mundo ocidental, principalmente a partir da década de 1980, né? Uma nova face que o distinguiria da sua matriz clássica, né? E claro, foi um giro econômico, um giro cultural, político, que teria culminado, né,
no advento dessa nova onda conservadora, né? Que seria uma consequência da ofensiva neoliberal. E é claro que esses traços do conservadorismo contemporâneo são muito distintos, né, daquele conservadorismo clássico que prevalecia no século XIX. É claro que certas peculiaridades históricas implicaram, né, nessa mudança em torno da definição do pensamento conservador na atualidade brasileira e latino-americana. E a gente pode visualizar essa ressignificação quando a gente aborda a história política brasileira das últimas décadas, né? Então, desde a década de 80, quando começa uma nova polarização da política brasileira, nós vemos que o espaço público brasileiro ele se torna muito mais denso e muito mais complexo do que havia existido anteriormente. Não somente em termos quantitativos, né, como em função da incorporação de novos grupos, né, ao jogo político, mas também com uma diferenciação qualitativa, porque esse jogo político se tornou muito mais organizado, muito mais autônomo, né? E grande parte da bibliografia, ela é consensual em que, com o final da ditadura militar brasileira, passou a prevalecer no país um estado de justiça social. E ele define que o senso de justiça ele seria inerente à natureza humana. Então, essa ideia de um Estado que promove a justiça para a sociedade, ele tornou-se uma política estatal no Brasil a partir da Constituição de 1988. E essa também é uma das grandes características dos governos ditos progressistas, né, que se propõem a romper, né, com uma tradição prejudicial, né, que prevaleceram na América Latina após o término das grandes ditaduras militares, né, que foram implantadas no século XX. E claro, o eixo era a justiça social como um direito a ser garantido pelo Estado, né? E uma das grandes consequências dessa cartilha governamental no Brasil foi a ampla vitória, né, das coalizões de centro-esquerda no Brasil, especialmente a partir de 2002, né, naquele contexto, né, de eleição do Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil. Tem um artigo do André Borges, que estará, né, nas referências do minicurso, no qual ele fala o seguinte: entre 1994 e 2006, o percentual médio de cadeiras controladas pela esquerda praticamente dobrou, passando de 13,27% para 25,94%. Então, é claro que nós percebemos que os partidos, inclusive os partidos de esquerda, que então priorizavam a justiça social, eles possuíram uma tendência de ascender no jogo político brasileiro, né? Conduzindo muitas vezes os próprios cargos estaduais, inclusive federais, como a própria presidência, né? Então, um conjunto de propostas de justiça social, né, propostas um pouco assistencialistas, eles estavam na pauta do Partido dos Trabalhadores e legitimaram, né, propiciaram as eleições do presidente Lula e, inclusive, fundamentaram as eleições de 2010, né, quando se elegeu a Dilma Rousseff, né, a primeira mulher a tornar-se chefe de Estado no Brasil, né, naquele momento. No entanto, junto com as eleições da presidente Dilma, começou-se a iniciar o colapso da esquerda no país, né. Foi um processo, né, de colapso desse estado de justiça social que vinculou uma crise econômica, não é somente interna, né, é um resquício internacional, mas também uma crise de confiança, né. O governo da Dilma Rousseff, ele foi marcado por uma ampla desaceleração econômica, né, o que instigou a perca de sua popularidade, especialmente a partir de 2013, né. Foi naquele contexto que surgiram as jornadas de junho, né, que era um conjunto de processos
direcionados ao governo da presidente Dilma e à classe política brasileira em geral, né? Tiveram como instigação, né, o crescimento das tarifas do transporte público nas grandes cidades capitais do país. E é claro que para as jornadas ocorrerem de tal magnitude, a internet teve um papel muito importante naquelas manifestações, né? Na verdade, em essência, aquelas jornadas, elas estiveram muito relacionadas à produção, à circulação e ao próprio acesso à informação pelas redes sociais, né? E algo muito característico daquele movimento que distingue ele das mobilizações anteriores, né? E é claro, o grande papel das mídias, né? As grandes mídias, os grandes veículos de comunicação que acabaram desencadeando aquelas grandes manifestações de descontentamento em relação ao governo, né? Mas apesar daquelas insatisfações que aparentemente eram muito generalizadas, a presidente Dilma Rousseff foi reeleita, né, nas eleições presidenciais de 2014. Ela venceu o Aécio Neves, né, no segundo turno por uma margem de 51,6% sobre 48,3%. Né? Mas ainda no começo do mandato dela, a rejeição social, né, ela atingiu um elevado índice, né, foi algo muito acentuado e justamente por medidas impopulares, crescimento dos preços, uma certa inflação, que prejudicava tanto a população quanto a grande burguesia brasileira, né? E mesmo após a sua reeleição, muitos processos, né, passaram a ocorrerem, né, em grandes cidades e foram ainda mais acentuados quando surgiram as revelações, né, de que vários políticos de diversos partidos estavam sendo investigados, né, pela Polícia Federal em função de esquemas de propina, né, envolvendo empresas estatais, companhias empreiteiras, né? E a própria Fiesp, né, ela se colocaria no campo daqueles que reivindicariam o impeachment da presidente Dilma, financiando diversas manifestações e, inclusive, contribuindo com os acampamentos, né, de militantes em frente à sua sede, né, na Avenida Paulista. Então, nós vemos uma grande coalizão de muitas insatisfações que vêm da população em função do aumento dos preços dos produtos, né, das questões dos transportes, mas também uma dificuldade em se promover a estabilidade econômica, prejudicando as grandes empresas e gerando sua insatisfação, né? Então, embora no primeiro mandato da presidente Dilma várias bandeiras da Fiesp tenham sido defendidas, como aquela questão da nova matriz econômica, o segundo governo da presidente Dilma, ele acabou protagonizando um ajuste fiscal e monetário muito abrupto, uma grande ruptura, né, que acabou surpreendendo, né, principalmente a sua elite econômica, né, que acreditavam que a estabilidade, a sua prosperidade seria perpetuada, né? E diante de tanta insatisfação, o governo da presidente Dilma não conseguiu controlar os conflitos sociais, que estavam se ampliando cada vez mais no país, né? Houve uma grande dificuldade de conciliar os interesses entre as classes. Então a gente vê que, junto a essa crise econômica, havia sim uma crise de confiança em relação à capacidade de governar. E é claro, né, para aumentar a arrecadação de impostos e conseguir atender a assistência da população, né, garantir aquele estado de justiça social que a gente viu, o aumento dos juros, né, gerou uma grande reação no empresariado brasileiro, né? E claro, esse grande empresariado passou a controlar os meios de comunicação e passaram a promover a insatisfação da população diante da presidência. E como consequência, né, em dezembro de 2015,
o presidente da Câmara dos Deputados acolheu o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, né, e usaram como fundamentação o descumprimento, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em abril de 2016, a Câmara começou, né, o processo, né, de impeachment, afastando a presidente Dilma do cargo dela, ainda no mês de maio daquele mesmo ano. E a presidente Dilma seria deposta, né, em 31 de agosto de 2016, quando assumiu o vice-presidente Michel Temer. Né? Então nós vemos essa grande polaridade que foi instaurada com o término da ditadura militar e que gerou uma grande disputa pelo poder político. Uma disputa que, inclusive, se usufrui, né, de pequenos subterfúgios para se impor, né, como foi o caso do impeachment da presidente Dilma, quando ocorreu de fato o desmantelamento daquele Estado de Justiça Social implantado com a Constituição de 88 e quando se retorna, né, à presidência a direita no poder político. Muitos autores eles apontam que junto com o impeachment da presidente Dilma ocorreu também o fim da CLT e da própria Constituição Cidadã de 88, né? Muitos movimentos, né, foram criados em oposição ao impeachment. Muitos defendem a questão do golpe, né, como um golpe em 2016. Mas fato é que a vinda da Michel Temer à presidência, ela acaba assinalando um término, né, da influência da esquerda no poder executivo, né? Vai assinalar o crescimento da influência do pensamento liberal, do pensamento um pouco mais interventor, né, em questão política, e assinala, de fato, o término daquele estado de justiça social. O governo do Michel Temer, de 2 anos, né, ele se caracterizou pela privatização de diversos aquíferos, pelo avanço, né, na própria privatização da Petrobras e, claro, na aprovação da reforma trabalhista, aprovação dos tetos de gastos por 20 anos e, claro, aqueles projetos de reforma da Previdência Social. Nós vemos uma grande tentativa de desmantelar, né, de descentralizar a intervenção do Estado nas grandes esferas econômicas, né? O Estado interfere na política. O Estado quer se manter como o Estado que prevalece, não quer ser deposto, o Estado liberal, um Estado de direita, mas é um Estado que busca descentralizar, desafogar, né, o excesso de intervenção no plano econômico, promovendo privatizações, arrecadando investimentos, um Estado que tenta se recuperar de todo aquele processo de crise de confiança, crise econômica que havia iniciado em 2013. E como toda consequência desse processo, né, nas eleições de 2018, foi eleito, né, o presidente Jair Bolsonaro, que acabou sendo o primeiro presidente da República proveniente das Forças Armadas desde o término do regime militar. Ele derrotou, né, o Fernando Haddad e foi caracterizado, então, como nós vimos, como um governo conservador. Muitos apontam, né, que esse governo conservador de Bolsonaro, um governo interventor, um governo, de certa forma, reacionário em seu pensamento, em sua linha cultural, ele corresponderia a uma resposta às modificações do pensamento do eleitorado brasileiro, né? Um eleitorado que seria muito mais guiado por uma raiz autoritária, né? Como mostra a Lilia Schwartz naquele grande livro publicado em 2019. Então, o discurso do Bolsonaro, baseado no extrema-direita, né, teria sido então visto como sinônimo de conservadorismo, né? Uma tentativa de conservar uma tradição cultural, religiosa do Brasil em detrimento das inevitáveis mudanças, né, que a sociedade tem que ter. E claro, o conservadorismo
passa a ser um inimigo. A grande classe intelectual brasileira, a grande academia, vê como conservador como o indivíduo que acaba prejudicando o grande desenvolvimento intelectual, cultural da sociedade brasileira, né? Mas é claro que a gente tem que problematizar como foi a proposta desse minicurso e perceber, né, que todo esse contexto de emergência de uma onda conservadora é muito distinto daquele que prevalecia no século XIX, né? O Bolsonaro, ele propõe muitas mudanças radicais na sociedade brasileira. E essa tentativa de romper muito rápido com uma tradição de décadas de um Estado justiceiro, com uma tradição de mais liberdade cultural para a população, liberdade de expressão, acaba sendo uma medida totalmente distinta daquela que existia no século XIX, né? É um certo progressismo de extrema-direita, né? Essa tentativa de idealizar uma realidade, um passado histórico que muitas vezes remete à ditadura militar e que rompe, né, com a estabilidade histórica do Brasil. E, claro, isso não condiz com o ideal que era defendido pelos ideólogos do conservadorismo do século XIX, né? E para não se restringir ao próprio Bolsonaro, nós vemos, né, fenômenos de emergência de uma onda conservadora na América Latina em geral, né? Por exemplo, ocorreu uma posse extremamente autoritária da Jeanine Áñez, né, na presidência da Bolívia, e foi tratado pela mídia como uma das mais recentes manifestações dessa nova onda conservadora, né? Então, é algo que não se restringe ao Brasil. É uma tendência, né, que está vinculada a grandes crises econômicas, crises de confiança, em que muitas vezes a própria mídia, os próprios meios de comunicação virtuais, meios de socialização, acabam coibindo a população a se filiar a um ideal autoritário, a ideais reacionários, tidos como os conservadores, mas que são contestações ao Estado de Justiça Social. Então, toda aquela polarização que nós vimos no século XIX entre conservadores e liberais, ela passa a se transmutar. Ao invés de termos conservadores e liberais, nós vemos uma união entre conservadores e liberais em prol de uma economia, em prol de uma cultura cristã, uma cultura tradicional, contra uma esquerda mais progressista, uma esquerda que defende mudanças, que defende a readequação, uma liberdade de expressão, uma liberdade cultural, né? E é uma nova estrutura, né? São novos contextos políticos. E é claro, essa nova roupagem do conservadorismo é algo consequente, né, do nosso contexto, algo consequente dessa polarização. Não tem como evitar, não tem como contestar, mas é fundamental compreender. É fundamental problematizar. E eu creio que essa é a nossa função enquanto historiadores, né? Toda essa função da história tem presente de forma mais ampla, né? Compreender como um conceito tão antigo, de séculos atrás, ainda tem implicâncias no nosso mundo contemporâneo. Muitas vezes um conceito que adquiriu uma nova roupagem, um novo significado, mas que ele ainda está presente. Ele se modifica para adequar, né, a essa nova conjuntura que a gente está. Toda essa abordagem que nós estamos fazendo no minicurso teve como intuito, então, alertar para os perigos da banalização dos conceitos. Nós não podemos usar de forma insensata, de forma desmedida, categorizar o conservador unicamente nessa forma de um indivíduo misógino, racista, compreender que é um conceito que se modifica, que existem conservadores que se pautam em Edmund Burke,
que se pautam no pensamento do século XIX, que não é algo homogêneo, que tudo está em transformação. E é nosso papel, enquanto historiadores, observar, né, essas mudanças no jogo político brasileiro e latino-americano, né? Essa é interessante da história. Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui o minicurso. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Peço que caso em qualquer dúvida, podem me encaminhar e-mails, encaminhar mensagens, podemos debater, conversar. Estou aberta a críticas, né? Pois sou somente um aluno do mestrado, né? Que gosta de ampliar um pouco as discussões, a temática de pesquisa. E claro, eu vou disponibilizar, né? Disponibilizar para o pessoal do evento, para que eles repassem a vocês a bibliografia complementar, né? De que nós abordamos, que eu citei ao longo dessa fala. E é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? E até a próxima.